Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública e hoje, nosso papo de comportamento da segunda-feira, a gente traz um assunto que tem tirado o sossego de pais, de mães, professores, que é o jogo Baleia Azul. Aqui com a gente o João Pereira, que é um advogado especialista nessa questão cibernética, e Patrícia Pinato, nossa psicóloga, psicanalista, todas as semanas aqui no programa Utilidade Pública. Gente, o que está acontecendo? Nós temos aí uma situação de risco, né? O que é um jogo, na verdade a gente nem poderia usar esse termo, porque jogo a gente associa com entretenimento, e essa ideia da Baleia Azul não é um entretenimento, eu pelo menos não vejo dessa forma, é uma questão perniciosa. Então, eles escolhem grupos vulneráveis. Hoje a gente tem aí os adolescentes de 12 até 15 anos, é o principal alvo. Estão numa fase já, a adolescência já é vulnerável, ligados muito às redes sociais, a pouca vigilância. A gente vem falando aqui no programa muito dessa qualidade dos pais, do tempo. A liberdade vigiada. A liberdade vigiada. E aí são propostos 50 desafios simples, até automutiladores, que podem realmente chegar ao suicídio. Isso é extremamente preocupante, né? E está muito protegido, entre aspas, pelas redes sociais, né? Por esses grupos. O adolescente se sente extremamente desafiado àquilo. E o atingir os objetivos é uma forma de ter poder, de se sentir influente, de estar em evidência. Então, atinge diretamente todas as famílias, né? E é terrível, né? Porque a gente não pode esquecer a questão da internet. Quando a internet bombou, vamos dizer assim, utilizando uma linguagem mais popular, né? Então ela trouxe a capacidade que eu costumo falar, que é a capacidade de produzir conteúdo de qualquer lugar, né? Por qualquer pessoa, para qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar. Então a gente não pode esquecer que tudo bem, isso foi uma maravilha, né? Digamos assim, foi o ápice da democracia, mas também não podemos esquecer que pode ter coisa ruim também nisso. E, na verdade, tem. E é o que mais chama a atenção, né? A gente está hoje discutindo algo que, de fato, a gente não sabe se o histórico que nos contam é verdadeiro. Que ainda há pouco eu estava investigando num site chamado Snopes, né? É um site específico americano que ele investiga histórias, né? Se são verdadeiras ou não ao redor do mundo. Essa história da Baleia Azul, inclusive, o início, quando saiu a primeira notícia, já teve uma outra ONG europeia chamada de Radio Free Europe, que ela investiga as notícias para checar se são verdadeiras ou não. E até agora ela não tem certeza se a notícia da Novak, né, que foi a Gazeta russa, se é verdadeira ou não. Ou seja, a gente está dentro de um problema seríssimo, que nós precisamos discutir, porque já chegou no Brasil e muita gente está falando sobre isso e está afetando, como a doutora falou, um grupo vulnerável. A gente não sabe se é especulação, a gente não sabe essas informações que a gente não tem, na verdade, certeza dessas informações. Na verdade, que estão circulando. Nós não temos certeza da origem. O que nós estamos trabalhando hoje são com as consequências. Quando você junta um grupo, então adolescentes de 12 a 15 anos e tentando traçar um perfil aí que tem uma tendência à depressão, então de uma certa forma, quando você cria um grupo fechado com identificações, as pessoas se juntam mesmo, até com uma forma de fazer parte daquele processo. Então, eu encontro identificações dentro de um jogo extremamente pernicioso, não estou sendo vigiado, mas estou sendo levado aos meus limites, a conhecer os meus limites, e isso é extremamente atraente. O desafio deveria ser, vamos denunciar, né, quem formou este grupo, porque há uma dificuldade muito grande de identificar. O engraçado é que nós tivemos aí vários repórteres que queriam adentrar esse mundo e alguns conseguiram. E o relato, por exemplo, é de que ele se surpreendeu com a quantidade de pessoas que estão nos supostos grupos, porque na verdade não se sabe, porque existem tantos grupos, não se sabe se aquele é o grupo real ou não. Mas o que ele percebeu na investigação da reportagem dele é que tem muita gente ali para ajudar.
Ou seja, você pega ali um grupo de pessoas, pessoas que estão vulneráveis por algum motivo, e aí você lista os mais diversos motivos, ou você está vulnerável porque você terminou um relacionamento, ou você está vulnerável porque você é uma pessoa depressiva, ou você está vulnerável porque você passa por problemas dentro de casa. As pessoas começam a justificar as suas vulnerabilidades, ou seja, a pessoa está num momento fraco, de fraqueza mesmo, e aí acaba indo junto com a onda de um grupo de pessoas. E isso é preciso ser reforçado, porque desde a sua origem, né, que foi a tal da rede social VK russa, ou seja, é uma espécie de rede social que tem uma ligação muito forte com pessoas depressivas. Ou seja, o foco é exatamente esse. Então, normalmente o pai, a mãe, os familiares sabem um pouco, né, dos seus filhos, se tem ou não esse tipo de comportamento. E quando não sabem, aí a gente vai fazer a pergunta, evidentemente, que para a doutora. Como fazer nesse caso, doutora? Porque da parte jurídica e da parte cibernética, a gente tem como correr atrás. Tem como identificar essa pessoa que forma o grupo? A gente já conseguiu, tem aqui em si. Como é que é a situação? Eu não tenho notícia de alguém ainda que tenha sido encontrado ou está respondendo algum procedimento ou algum processo por isso. Mas o que a gente pode falar dos crimes praticados utilizando-se a internet, que são crimes de vestígios, como a gente diz, né? Ou seja, são crimes que deixam as suas marcas. Então, a polícia vai pegar, vai catar, digamos assim, essas marcas até chegar no seu criminoso, digamos assim, de quem pratica. Pode acontecer com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que montou um administrador, que a gente chama, porque também a gente não sabe, né? Às vezes você cria um grupo, você é o administrador, depois você passa essa questão de administrador para uma pessoa que, na verdade, é uma dessas pessoas vulneráveis que passou a integrar o grupo. Eu sei que a coisa é muito exatamente complexa, por aí. Nas redes sociais, o termo, normalmente, quem administra um determinado grupo chama-se de administrador. Mas nesse game terrível, né, nesse game pernicioso, como a professora acabou de falar, tem uma particularidade que eles estão nomeando de curadores, ou seja, tem os curadores, aquelas pessoas que vão selecionar ou recrutar, enfim, eu não sei qual o nome. Eu queria um nome até mais pesado para definir isso. Eu acho que ele vai selecionar ou ele vai identificar quem é mais sensível a esse tipo de... Quem vai obedecer. Quem vai obedecer. Quem são as pessoas mais passíveis para obedecer, para cumprir aqueles desafios. Que eles enviem essas mensagens a muitas pessoas e você tem a resposta de alguns. E, na verdade, segundo o repórter, é até difícil. Eu tentei fazer a mesma coisa. Quando eu recebi o convite da Dani, eu tentei entrar em alguns grupos. Então, tem dois dias que eu estou tentando entrar. E eu fiz o perfil bonitinho, tudo direitinho, e não recebi nenhum convite. Ou seja, não é algo, corrobora o que o repórter disse. Não foi fácil entrar nesses grupos. E aí a gente vai trazer ainda mais detalhes sobre esse assunto, o João Pereira e a Patrícia Pinatti. Daqui a pouco a gente retoma aqui esse assunto, porque a gente precisa do intervalo e a gente volta já.